os 7 erros mais graves que estão travando sua liberdade financeira aos 60 anos, segundo a visão direta e brutal de Robert Kiyosaki. E mais importante, vou te mostrar como corrigir cada um deles, passo a passo. Você vai entender por que trabalhar por dinheiro até o fim da vida te mantém preso. Por que confiar na aposentadoria é uma armadilha. E por que buscar segurança financeira pode ser o que está te impedindo de conquistar liberdade de verdade. E o melhor, o último passo é o mais revelador de todos, porque ele mostra o impacto que seus erros têm nas próximas gerações e como quebrar esse ciclo agora. Fica comigo até o final, porque eu preparei um presente especial para quem chegar no último passo. Um ensinamento prático, direto da filosofia dos ricos, que pode virar a chave da sua vida financeira. Vamos começar com o primeiro erro. E ele é o mais cruel de todos. Trabalhar por dinheiro até o fim da vida. Passo 1. Trabalhar por dinheiro até o fim da vida. Se você ainda troca tempo por dinheiro, sinto te dizer, mas está no mesmo jogo que a maioria, e a maioria está quebrada. Trabalhar duro é o que nos ensinaram desde cedo. Mas ninguém te contou que quem trabalha só por dinheiro fica eternamente preso no ciclo da escravidão moderna. O sistema foi desenhado para isso. Quanto mais você corre atrás de salário, mais longe você fica da liberdade. O verdadeiro problema não é trabalhar sem construir ativos. O que te mantém preso não é o emprego em si, mas o fato de que, ao final do mês, tudo o que você ganha já tem destino. E sobra zero. Você vive para pagar contas, vive para manter um estilo de vida financiado, vive para bancar um padrão que nem é seu. É do banco, do governo, das dívidas. Isso tem que acabar. Robert Kiyosaki sempre disse: o pobre trabalha por dinheiro. O rico faz o dinheiro trabalhar para ele. Se você ainda está no primeiro grupo, é porque não deram o mapa certo. Mas agora é diferente. Esse passo é o divisor de águas. Sair do campo do esforço e entrar no jogo da inteligência financeira. E isso exige uma nova mentalidade. Parar de valorizar o trabalho duro e começar a valorizar o trabalho certo. A armadilha é sutil. Você até ganha bem, mas nunca tem tempo. Ou pior, tem tempo, mas nunca sobra dinheiro. Liberdade não é ganhar mais. Liberdade é parar de depender do ganho ativo. E o primeiro passo é entender que a sua fonte de renda atual não pode ser sua única fonte. Você precisa construir alternativas. Fontes passivas. Renda automatizada. Ativos. Esse é o começo de uma nova rota. E é só o primeiro ajuste. Se você continuar valorizando o esforço mais do que resultado, vai trabalhar até o último suspiro, sem nunca ver a cor da tal liberdade. E o pior, vai achar que fez tudo certo. Vamos mudar isso no passo 2. Passo 2. Confiar na aposentadoria como salvação. Se você ainda acredita que a aposentadoria vai te salvar, você está preso numa ilusão vendida pelo sistema. Essa foi a maior mentira que nos contaram. Trabalhe duro por 40 anos, contribua com o governo e um dia você será recompensado com descanso e estabilidade. Mas a verdade é que, quando esse um dia chega, o dinheiro não dá, a saúde já não é a mesma e o tempo virou pó. Kiyosaki foi claro durante toda a vida. A aposentadoria não é plano de liberdade, é plano de sobrevivência. E mesmo assim, milhares ainda vivem como se o INSS ou um fundo privado fosse suficiente para sustentar décadas sem trabalhar. A matemática não fecha, os rendimentos são baixos, a inflação corrói tudo. E o pior, você terceiriza sua segurança para um sistema que nem sabe seu nome. A aposentadoria é um conceito ultrapassado para quem pensa em riqueza. Os ricos não param de gerar renda porque chegou a idade. Eles constroem ativos que continuam produzindo dinheiro com ou sem a presença deles. A liberdade começa quando você é capaz de gerar renda sem depender do seu esforço físico diário. Isso é o verdadeiro plano de aposentadoria. Se você está com 50, 60 anos
e ainda espera por um milagre financeiro vindo da Previdência, a hora de agir é agora. Não para correr atrás do tempo perdido, mas para criar novas rotas com inteligência. Imóveis de aluguel, dividendos, royalties, negócios automatizados, tudo isso está disponível, mas só para quem decide sair do piloto automático. Se o seu plano de liberdade depende de uma promessa estatal, você está construindo sua casa na areia. E o tempo está cobrando a conta. Vamos mudar esse jogo no passo 3, onde vamos enfrentar o inimigo silencioso que trava milhões: o medo de errar financeiramente. Passo 3. Viver com medo de errar financeiramente. O medo é o maior ladrão de liberdade que existe. Ele não grita, mas paralisa. E quando se trata de dinheiro, o medo de errar faz muita gente ficar exatamente onde está, na zona de conforto disfarçada de segurança. Pessoas maduras, inteligentes, com experiência de vida, mas travadas, porque um dia perderam dinheiro, confiaram na pessoa errada ou simplesmente foram ensinadas a não arriscar. Só que o jogo do dinheiro nunca foi sobre segurança, foi sobre visão. O medo de perder impede de ganhar. E o medo de errar faz com que você repita o mesmo ciclo todos os meses. Ganha, paga contas, sobrevive. Sem ativos, sem novos aprendizados, sem crescimento. O medo te isola. E o isolamento te deixa cego para oportunidades reais. Kiyosaki sempre disse que os erros são parte da construção da inteligência financeira. Os ricos erram, caem, recomeçam. O que os diferencia é que eles aprendem rápido e voltam mais fortes. Já quem tem medo de errar, vive tentando proteger o pouco que tem, sem nunca multiplicar nada. O medo vira um escudo, mas também uma prisão. A essa altura da vida, você já entendeu que perfeição não existe. Então por que continuar esperando o momento certo para agir? Não existe momento perfeito. Existe ação bem pensada, risco calculado, aprendizado constante. Errar é inevitável, mas se manter na inércia é uma escolha. E essa escolha custa caro, custa a sua liberdade. E se você estiver disposto a quebrar essa trava emocional, o próximo passo vai doer, porque envolve abandonar uma lógica que parece fazer sentido, mas está te afundando. A lógica de ignorar os ativos e viver só de renda ativa. Vamos para isso no passo 4. Passo 4. Ignorar a importância de ativos geradores de renda. A maioria das pessoas sabe ganhar dinheiro, mas quase ninguém sabe construir ativos. E aí está o erro fatal, porque enquanto o dinheiro entra e sai pelas suas mãos, os ativos ficam. Eles trabalham por você. Eles crescem enquanto você dorme. Eles são o coração da liberdade financeira, mas a maioria ignora isso completamente, como se fosse detalhe técnico. O problema é que fomos educados para pensar em salário, promoção, horas extras, não em ativos. A escola ensinou a ser funcionário. A sociedade ensinou a consumir. Mas ninguém ensinou a ter renda passiva. Robert Kiyosaki foi direto. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, mesmo quando você não está trabalhando. E isso precisa se tornar prioridade. Se você só tem fontes de renda que dependem da sua presença física ou mental, você está em risco. Basta um imprevisto, uma doença, uma demissão e tudo desaba. Agora, quando você foca em construir ativos, imóveis, ações que pagam dividendos, royalties, participação em negócios, renda recorrente, você começa a respirar. Você começa a viver. A construção de ativos não é um luxo, é uma urgência. E quanto mais tarde você começa, mais difícil fica recuperar o tempo. Não se trata de ficar rico do dia para a noite. Se trata de mudar o eixo da sua vida financeira, de passivo para ativo, de consumo para criação, de esforço para estratégia. Quem entende isso, começa a plantar liberdade todos os dias. Agora que você entendeu o valor dos ativos, é hora de quebrar outra prisão silenciosa: o culto à segurança financeira. No passo 5, vamos direto ao ponto.
Por que buscar segurança te deixa cada vez mais longe da liberdade? Passo 5. Buscar segurança em vez de liberdade. Você foi ensinado a buscar segurança. Emprego seguro, salário fixo, casa própria quitada, carro na garagem, plano de saúde e uma aposentadoria tranquila. Tudo isso parece certo, até que você percebe que viveu a vida inteira se protegendo sem nunca se libertar. Segurança virou um mantra, mas liberdade nunca foi sequer considerada como um objetivo real. O problema é que segurança é confortável, mas é também limitante. A segurança te oferece previsibilidade, enquanto a liberdade exige visão. E foi exatamente isso que Robert Kiyosaki martelou ao longo de sua carreira. Os pobres buscam segurança, os ricos buscam liberdade. A diferença entre um e outro não está no quanto ganham, mas no quanto decidem se arriscar para crescer. Enquanto você busca segurança, você recusa oportunidades. Você diz não para negócios, para investimentos, para novas rotas de renda. Você rejeita tudo que parece instável e acaba se tornando refém de um sistema que promete estabilidade, mas entrega estagnação. A segurança virou uma cerca elétrica invisível. Te protege, mas também te prende. Se você tem 60 anos e ainda está correndo atrás de segurança, algo precisa mudar. Porque segurança não se sustenta com o tempo. Seus custos aumentam, suas energias diminuem. E sua liberdade nunca chega. É preciso coragem para quebrar essa lógica. Coragem para admitir que a vida segura não levou você ao destino que prometeram. E essa coragem vai ser fundamental para o que vem agora. No passo 6, a conversa vai ficar ainda mais direta. Porque tem um erro que destrói silenciosamente qualquer chance de independência. Depender do governo ou da família para sustentar o seu futuro. Passo 6. Depender do governo ou da família. A dependência financeira, em qualquer idade, é sempre uma forma de fragilidade. Mas quando ela acontece depois dos 60, ela se torna um fardo, tanto para quem vive isso, quanto para quem precisa sustentar. Esperar que o governo cuide da sua aposentadoria ou que seus filhos te ajudem quando você parar de trabalhar é jogar sua liberdade nas mãos de outras pessoas. E quase sempre, o resultado é frustração. Kiyosaki nunca romantizou essa dependência. Pelo contrário, ele sempre expôs o absurdo dessa lógica. O governo não está aqui para te salvar, e seus filhos não foram feitos para bancar seus erros financeiros. A cultura da dependência é uma armadilha emocional que se disfarça de tradição. Mas, no fundo, ela aprisiona gerações inteiras num ciclo de escassez. Depender de alguém, especialmente na maturidade, é perder o poder de escolha. Você se vê obrigado a aceitar situações, limitar sonhos e engolir decisões que não partem de você. Isso mata a dignidade. E, a longo prazo, destrói relacionamentos. Porque por mais que a ajuda venha com carinho, ela sempre carrega o peso do desequilíbrio. A única saída saudável é construir sua própria base. Ativos, fontes de renda passiva, investimentos estratégicos, tudo que te devolve autonomia. Porque liberdade financeira é isso: ter o poder de decidir sem precisar pedir permissão ou socorro. E isso só acontece quando você assume 100% da responsabilidade pelo seu destino. Agora, no passo 7, vamos tocar num ponto sensível. E talvez o mais transformador de todos: o impacto que sua relação com o dinheiro tem nas próximas gerações. Sim, vamos falar sobre o erro de nunca ter ensinado nada sobre dinheiro para os seus filhos. Passo 7. Nunca ter ensinado nada sobre dinheiro para os filhos. Se tem um erro que perpetua a escassez, é esse: repetir com seus filhos o mesmo silêncio que seus pais tiveram com você sobre dinheiro. Dinheiro ainda é tabu em muitas famílias. Os pais protegem os filhos da conversa, como se estivessem poupando eles de algo sujo, perigoso, complicado. Mas o que realmente fazem é deixá-los vulneráveis num mundo que exige inteligência financeira desde cedo. Robert Kiyosaki aprendeu com o pai rico, não com o pai pobre.
E essa foi a diferença que mudou tudo. Porque enquanto um dizia, estude para conseguir um bom emprego, o outro dizia, aprenda a construir negócios, compre ativos, domine o jogo do dinheiro. A educação financeira começa em casa. Ou o mundo vai ensinar, e o preço sempre será mais alto. Muitos pais passaram a vida lutando para dar tudo aos filhos, menos educação financeira. Deram escola, roupa, comida, conforto. Mas não ensinaram a gerar renda, a investir, a empreender, a pensar como dono. E agora, com 60 anos ou mais, ainda carregam os filhos nas costas. Ou pior, se tornam dependentes deles. Tudo por falta de um ensinamento essencial que nunca veio. Você ainda pode mudar isso. Não importa se seus filhos têm 15 ou 35 anos. Comece agora. Compartilhe seus aprendizados, suas quedas, suas viradas. Mostre onde errou, o que faria diferente. Ensinamento de valor não é só teoria, é exemplo vivo. E o seu pode ser o ponto de virada para toda uma geração que veio depois de você. Você está encerrando esse guia com clareza. Viu o que trava, entendeu onde corrigir e, principalmente, percebeu que nunca é tarde para assumir o controle. Agora que você tem os 7 passos, é hora de consolidar esse novo caminho. Se algum desses passos te incomodou, é porque tocou exatamente onde precisava. A maioria vive presa nesse ciclo, achando que é tarde demais para mudar. Mas você não é a maioria. Você chegou até aqui, entendeu os erros, viu o caminho. E agora tem nas mãos o que a maioria nunca terá: clareza. Às vezes, uma única ideia pode reconstruir décadas de mentalidade errada. Liberdade não tem idade, mas exige decisão.